História, um programa com histórias reais para inspirar você. E a minha convidada de hoje é neodesigner, mãe do Benício e esposa do Benilson. Seja muito bem-vinda, Márcia Barreto. Obrigada, Fabíola. É um prazer estar aqui com você hoje para contar um pouquinho da minha história. Nós estamos muito felizes, gente. Ela veio numa data tão especial hoje para contar a história dela, que é o aniversário dela, né? Isso mesmo. Estamos fazendo a gravação exatamente no dia do aniversário. Olha que data mais especial para gravar a história. 32 anos eu vou fazer hoje, estou fazendo, né? Mais uma primavera, ou menos uma, mas não importa, né? O importante é que a gente está aqui, graças a Deus, né? Com muita saúde. E vim contar um pouquinho da minha história para você me conhecer, o pessoal entender melhor sobre a profissão, que eu atuo há mais de 9 anos. Que legal. Gente, olha que bacana poder fazer uma retrospectiva, pensar na sua própria história, na sua história de vida num dia assim. Eu tenho certeza que esse programa vai ser sensacional. Eu falei sobre a profissão dela, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma empresária também, acabei não contando sobre essa parte. Então, começou numa área que viu que foi dando muito certo, sentiu algumas necessidades e aí que tudo se expandiu. Então, fiquem ligados que a gente vai começar essa história aqui. Mas antes, Márcia, todo mundo que senta aqui já sabe que tem que contar sobre a infância, né? É na infância que as coisas acontecem, que a gente ali determina um pouco também de quem a gente vai ser na vida adulta. Então conta pra gente quem é você, como foi sua infância, tem irmãos, não tem? Vai contando pra gente, a gente quer saber tudo. Tá. Meu nome é Márcia Helena, meu nome de batismo. Márcia por conta da minha madrinha, Helena vem da minha avó materna. Eu sou filha única, não tenho irmãos, sou natural de Pedregulho, mas morei a minha vida em Rifaina. Olha. Em Rifaina, São Paulo. A minha vida toda praticamente eu fui criada lá. E eu nunca imaginei que eu estaria sendo uma empresária hoje, né, digamos assim. A minha infância foi uma infância normal, como qualquer outra. Na minha época ainda não tinha internet, então eu brinquei muito na rua, joguei muito vôlei, joguei muito futebol, cidade pequena. Nossa, aproveita. Não tinha celular, então eu falava, mãe, tô indo pra casa da minha amiga. Ah, tá, mas 5 horas você volta. Aí eu tinha que ficar de olho no relógio, porque se não voltasse às 5 horas, né, depois não saía mais. Mas era muito bom, eu tive uma infância muito, muito boa, bem diferente, assim, às vezes, de hoje em dia, né? Eu tinha bastante liberdade para poder aproveitar as coisas boas que a gente tem na nossa infância mesmo, né? Convivi muito com a minha avó materna também, ela praticamente me criou junto com a minha mãe. Ela não está mais entre nós, né? Mas assim, eu tenho uma lembrança muito forte da minha avó. Eu ficava com ela todos os dias praticamente. Uma figura forte na É sua uma vida. figura muito forte na minha vida, assim, sinto muita falta dela. Mas foi uma infância tranquila, uma infância comum, né? Filha única, sem irmãos, minha mãe me mima muito até hoje. Até hoje, olha só, gente. Minha mãe me mima muito. Tudo que ela pode fazer por mim, ela ainda faz, né? Mas assim, é basicamente isso mesmo. Não tem assim muitas coisas diferentes para falar, mas foi uma infância feliz, foi uma infância Conseguiu boa. aproveitar Consegui bem. aproveitar muito, muito mesmo. E era calminha, era agitada? Como criança, eu Isso. sempre fui mais da minha, mais introvertida, mais tímida. Eu falo que eu ainda sou um pouco tímida, Não sabe? parece, né, gente? Não parece nem um pouco. Eu tento não parecer, né? Porque hoje em dia a vida, a correria, o cotidiano pede isso, né? Porque se a gente ficar muito introvertida, a gente não consegue chegar a lugares que a gente gostaria. Mas eu sempre fui uma criança mais tímida, mais na minha. Mas não foi isso que me impediu de fazer alguma coisa também, não. Eu sou aquela, desde criança tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Isso é maravilhoso. Sua mãe sempre incentivava, ó, vai assim mesmo. A minha mãe sempre atrás de mim, com medo também, né? Mas às vezes eu tinha que ter mais coragem do que a minha mãe mesmo para poder conseguir fazer as coisas. Até hoje é um pouquinho assim, mas mas eu era bem tranquila. Né? Filha única. Ela tem medo para não sofrer, né? É instinto de proteção. É. Que às vezes atrapalha, viu, mamães? Então vamos liberar os filhos, porque excesso de proteção não é bom. Que bom que você conseguiu criar asas. Mas algumas pessoas se retraem. Sim. Mas assim, cresci em Rifaina, né? Eu também fiz muito essa variação entre Franca e Rifaina, por conta dos meus pais, né? Que eles se mudaram bastante num período da minha adolescência, da pré-adolescência para adolescência, eles mudaram para cá algumas vezes. E aí eu cresci, então,
um pouco aqui também em Franca. Uhum. Mas minha infância foi muito tranquila mesmo. Então você chegou a morar aqui na infância, mas aí voltou para Rifaina ou não? Já ficou aqui direto? E eu voltei para Rifaina no terceiro, quando eu fui completar o terceiro colegial, eu voltei para lá. Aí eu completei o terceiro colegial, moramos lá por mais alguns anos, e eu saí de lá, eu acho que eu saí de lá depois que eu casei. Porque eu casei com 19 anos, casei bem Nossa, nova. bem novinha. E aí você conheceu seu marido lá ou em Franca? Ou não sei, de onde ele é? Nossa, essa é uma história bem longa. Pode contar, senta que lá vem história. Então senta aí porque vai. Ele, na verdade, ele não é de Rifaina. Os pais dele é de Recife. Nossa, longe. E aí eles se separaram, a mãe foi para São Paulo e ele foi junto. Lá em São Paulo, a mãe dele conheceu o atual esposo dela, até hoje, né, que é o padrasto dele, e conheceu ele, e ele é de Rifaina. Nossa, Então ele dá voltas, né? saiu de Pra Recife, chegar foi para onde São Paulo, precisa. depois para Rifaina. E lá em Rifaina, Aí ele saiu da praia de Recife, foi pra pra prainha de Rifaina. Bem assim. Quase igual. Ah, bem parecido. Não desvalorizando, né? E aí, a mãe dele morava na mesma rua da minha avó materna. Olha. E eu era assim, ele era bem novo e eu era criança ainda. Então, assim, eu brincava muito na rua, então ele passava sempre por ali para ir para casa de uma tia dele e a gente se via. Sabe aqueles olhares assim de criança para adolescente? Olha só, gente. Já ficava. E aí foi a partir dali. Assim, datas exatas eu não consigo lembrar, sabe? Mas foi a partir dali, porque ele passava muito na rua da minha avó, a gente estava sempre na rua. Você sempre observando. E ele me observando e tal. Aí depois eu lembro que ele foi embora para Recife para morar com o pai dele. E a gente começou, depois eu cresci, né? Depois de acho que uns 2, 3 anos. Que aí começou a ter mais, eu acho que na época era Orkut ainda. Nossa. Não tinha nem o Facebook, né? Essa é a hora de contar a idade. Tô denunciando aqui, né? Mas eu já até falei a minha idade. Na época era o Orkut, ainda a gente conversava muito pelo Orkut e era ligação de 3 segundos também. Gente, era cada coisa de adolescente mesmo. Sério? Por que 3 segundos? Porque até 3 segundos a Claro ela não cobrava os créditos. A Oi. operadora não cobrava os créditos. Porque a gente tinha que ficar recarregando o celular, né? Vocês estão vendo o perrengue que as pessoas passam, né? Eu falo, ninguém faz isso na vida, gente. Ninguém. Olha aí, ó. Ligação de 3 segundos. 3 segundos. Aí, oi, desligava. E ficava assim, assim, a noite inteira quase, sabe? A gente conversava muito de 3 em 3 segundos. Vocês deram prejuízo pra Claro. Menina! Ainda bem que eu descobri isso. Pra conseguir conversar. É porque era outra cidade, aí não é igual hoje em dia. Longe, não tinha internet. Eu não tinha computador, então eu ia na onde? Na Lan House. Eu ia na Lan House, mas não tinha dinheiro sempre para ficar indo na Lan House, enfim. É basicamente essa a nossa história. Texto era cobrado, não tinha WhatsApp. Era tudo cobrado, por isso que a gente... WhatsApp facilitou a vida. Exato. Até dos casais, porque não tinha essas coisas não. Né? Hoje em dia eu falo que todo mundo está muito mais evoluído e com capacidade para ir muito mais além, porque olha, quem chegou até aqui, chega em qualquer lugar. Barato, se for ver. Mas você tá falando isso, eu tô lembrando. Quando eu comecei a conversar com meu marido pelo celular, né, que a gente começou a trocar mensagem ali, não tinha WhatsApp, mensagem de texto. Eu tinha um plano que eu enviava mensagem limitada. Ilimitado. E ele não tinha esse plano, né? E era um plano, né, tipo assim, uma conta, né? Não era aqueles pré-pago também. Só sei que no primeiro mês ele levou um susto quando a conta dele chegou, porque era mensagem o dia inteiro. Pra mim tava tudo certo, mas pra ele foi um desfalque. Pena que você não descobriu os 3 segundos, né? Não sabia. Não sabia. Enfim. Aí depois que a gente conversou muito por 3 segundos, ele resolveu voltar pra Rifaina. Ai, que bom, e foi aí que a gente começou a namorar. Foi em 2008, se eu não me engano, isso. Foi em 2008, né? Você 2008. tinha quantos anos? Mas nem lembro. Eu acho que 14 anos. Novinha, Era novinha. Vocês namoraram 4 anos. Namorei 4 anos. 4 anos e casei. Meu primeiro namorado e marido. Olha só. Que legal, parabéns, gente. 13 anos de casamento já. Meu Deus, bastante tempo. Bastante tempo. As ligações de 3 segundos... Rendeu? Renderam. Que história, hein? Já gostei.
Mas e aí, vocês casaram, vieram pra Franca? Então, não, a gente se casou em 2012 e nós fomos morar em São Paulo. Na verdade, era ABC Paulista, em Diadema. A gente morou um ano lá, que ele trabalhava no Magazine Luiza e ele estava tentando passar para trabalhar na sede do Tietê. Então a gente ficou lá por um ano, ele não conseguiu, né? Até conseguiu passar, mas não deu certo e depois a gente acabou resolvendo voltar. Então a gente voltou para Rifaina. A gente passou um período lá de 6 meses, mais ou menos, e veio para Franca. Então, desde então, a gente está aqui. Já vai fazer mais de 10 anos já. Olha que legal. Nós moramos aqui depois que a gente casou. Construiu a vida aqui, né? Sim, sim. Então, estamos construindo ainda, né? Que legal. E aí, conta pra gente como é que foi esse processo seu, né? Já estava casada, então. E aí, como é que foi para nascer essa ideia do que você faz hoje? Você já chegou a trabalhar com outras coisas antes? Olha, eu falo que eu já trabalhei, né, CLT, não trabalhei em muitas empresas. O meu primeiro emprego foi com 13 para 14 anos. Eu trabalhei em uma farmácia de manipulação no laboratório, Rifaina? aqui em Franca, Aqui? aqui em Franca. Mas Trabalhei. não contratavam com essa idade? Então, Você é não, mais nova do não que eu? não contratava, mas eu trabalhava, e aí enquanto eu trabalhei lá, o meu processo de autorização judicial estava andando, então a gente não esperou o juiz aprovar, né, para que eu foi pudesse começando. trabalhar, mas eu já comecei a trabalhar, e quando praticamente saiu o processo, eu saí da empresa. Mas foi o meu primeiro emprego, né, foi nessa farmácia. Então já trabalhei no laboratório, já fui caixa de supermercado, vendedora de muitas loja, coisas. já fiz algumas coisas. As unhas surgiram na minha vida através do desemprego. Foi a necessidade. Foi a necessidade. Eu falo assim, muitas pessoas, eu vejo muitas histórias que as pessoas falam, ai, eu sou manicure desde os 12 anos. Mas a minha história é um pouco diferente. E é igual a gente estava conversando. Parece que às vezes a nossa história, quando você olha, a gente não coloca o merecimento, né, na nossa história. Não é porque às vezes eu não tenho uma história triste que a minha história não é boa para contar. Claro. Né? Porque as pessoas têm esse hábito, às vezes, de toda história tem que ser triste lá atrás para poder ser uma história boa. Não Até vejo porque a dessa gente tem que forma. aprender a valorizar a nossa história, a nossa trajetória. Porque não tem que ser triste, mas também a gente sabe que também nem tudo é fácil. Não é fazer assim e tô pronta na vida, não. É um processo. Então, a gente tem que valorizar cada segundo desse processo, todos os caminhos, né? Os pequenos caminhos, valorizar os tombos que trazem a gente também aqui, porque deixa a gente mais forte. Sim. E é sobre isso, né? Não é triste às vezes, mas também é difícil, né? Sim. É batalhado mesmo. Enfim, eu fiquei desempregada no início de 2016 e eu fiquei 5 meses mais ou menos recebendo seguro-desemprego. Entreguei currículo em todos os lugares que você imaginar aqui em Franca. No shopping, praticamente em todas as lojas. Supermercado, e ninguém me chamou. No meu último mês de seguro, eu falei para ele, falei assim, amor, eu preciso fazer alguma coisa. Uma pessoa que estava ganhando lá seus R$2.000, né, trabalhando ali, do nada tá desempregada, há meses procurando emprego. Que faz falta, né? Tava fazendo falta, não, ia fazer completamente, né, porque era o último mês do seguro, eu não tinha mais aquilo ali para manter em casa, para ajudar na renda. Falei para ele, vou procurar alguma coisa para fazer. E meu tio, cabeleireiro há muitos anos em Franca, muitos anos. Hoje ele não tá mais também entre a gente, né, mas é uma pessoa muito especial. Ele tinha um salão de beleza, me deu a oportunidade de trabalhar lá. Ele estava sem manicure, eu falei... Você já sabia fazer? Fazia a minha, né? A minha, assim, em testar casa. nos outros agora, deixa eu aprender. Aí eu falei, vou fazer unha. Meu tio tá sem manicure lá no salão dele, né? Vou pedir uma oportunidade. Conversei com ele, ele me abriu as portas do salão dele, só que antes de começar a atender, eu fiz um curso. Porque eu falei, não, eu não, né, deixa eu ter um certificado aqui, né, gente, eu não vou sair, pegar um alicate, eu nem sei, né, eu fui entender um pouco sobre a área, fui e fiz um curso. Um curso rápido. Um curso rápido, básico, mas eu fiz o curso. Deixa eu só abrir um parênteses, às vezes a gente fica meio chateado porque as portas vão se fechando, e a gente tenta e parece que assim, ó, o mundo virou as costas, Deus não tá olhando, você fala assim, gente, parece que tá tudo dando errado na minha vida. Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, aliás, essa porta fechada é um sim de Deus para sua vida. Então a gente tem que saber olhar com uma lente diferente para as coisas que acontecem. Verdade. E também ter essa coragem de investir, mesmo quando você acha que está tudo perdido. Porque ela poderia brincar, né?
Ai, podia só ir lá, vou treinar em todo mundo. Mas ainda assim, mesmo sem dinheiro, investiu para poder ficar boa em algo que ela enxergou ali uma forma de sustento. Então, pensa nisso. Às vezes uma porta que fecha hoje é um sim de Deus para algo muito maior para sua vida. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque ainda bem que durante 4, 5 meses você não conseguiu nada. Porque senão você estava lá como CLT até hoje. CLT até hoje. Eu não teria expandido a minha mentalidade. Sim. Eu estaria presa, trabalhando 8 horas por dia, né, 40 horas semanais, mais ou menos, com aquele mesmo salário sempre. Enfim, eu investi nesse curso, né, fiz um curso básico e rápido para poder ter o certificado. Comecei a atender no salão do meu tio, na época a gente ainda não tinha carro, ele trabalhava de sushi man no shopping. Então, ele ia trabalhar e eu ia pro salão. Eu ia às vezes de bicicleta, às vezes eu pegava ônibus, às vezes eu ia a pé, porque era relativamente perto, então dava para ir a pé. Uhum. Eu ia, sem cliente, mas eu ia. Ah, então nem tinha. Não tinha, porque ele estava sem manicure, as clientes não estavam acostumadas com essa profissional no salão dele, então eu ia e ficava. Então, a esposa do meu tio cabeleireira também, né? Então, na época, uma cliente dela chegava para fazer uma escova, eu estava lá parada, ela falava, você pode fazer minha unha? Posso, senta. E eu ia lá e fazia. Então, eu ficava lá, com cliente, sem cliente, eu estava lá. Às vezes eu não tinha o dinheiro do ônibus para ir embora para casa, nem para ir para trabalhar. Mas você ia? Mas eu ia. E assim foi. Eu lembro que quando eu fui investir para começar, né? Eu investi nesse curso. A minha mãe me deu uma mesinha de 1,30 m assim de largura, né? 1 metro. Eu comprei exatamente 56 esmaltes. Eu lembro a quantidade de esmalte que eu comprei. Essa mesinha, que já foi tudo investimento do dinheiro do meu seguro-desemprego. Já estava acabando. Que já estava acabando, era a última prestação. Era a última parcela, aliás. E aí... Foi literalmente um passo de fé, né? Não, foi. Eu falei, ou isso aqui dá certo, ou então eu tô lascada. Não tem como. E uma profissão que você nunca tinha trabalhado antes. Não, assim, a minha família, igual meu tio cabeleireiro, a esposa, a minha madrinha também vem da área da beleza, mas eu nunca imaginei que eu iria fazer unha, né? Não tinha passado pela minha cabeça. E aí eu investi, né, nesses 56 esmaltes, a minha mãe me deu a mesinha, me ajudou a comprar 2 cadeiras rosa, porque eu amo rosa, né? Então tinha rosa desde aquele momento. E foi onde eu comecei a atender. Então eu ia mesmo sem ter cliente. No meu primeiro mês eu lembro o valor que eu recebi, eu tirei R$330 no meu primeiro mês. Parecia pouco, mas para mim aquilo ali foi tanto para mim, porque eu falei, isso aqui vai dar certo. E eu continuei indo, eu comecei de maio para junho de 2016. E aí, nessa de atender as clientes, né, que apareciam por lá, uma vez uma moça foi fazer uma escova. Ela vendia água, se eu não me engano, ali perto do salão, era na estação. E ela tinha alongamento nas unhas, até então eu nem sabia que isso existia. Falei, vou fazer manicure tradicional, vou fazer unha, pintar, né? Na época se fazia muitos desenhos ainda na unha, florzinha, né? E aí essa moça apareceu com aquela unha enorme. Na época, né, usava-se muitas unhas grandes. E aí eu falei, nossa, que unha bonita, né? Para poder pintar, para poder desenhar, uma tela em branco para mim, eu posso fazer o que eu quiser. Tem espaço. Tem espaço aqui. E aí um dia a gente conversando, ela falou assim para mim, Márcia, por que você não faz um curso de alongamento? Eu faço minha manutenção com você. E aí já acendeu o start. Não, eu falei, opa, peraí, né? Eu já tenho uma cliente aqui. Falei, já tô com uma cliente certíssima. Márcia, peraí. Então, a história vai começar a ficar muito interessante agora. Então a gente vai fazer um breve intervalo. Fica aí que a gente já volta com essa história. Tem muita gente com um produto bom, site bonito, rede social arrumada, mas mesmo assim não vende. Sabe por quê? Porque ninguém está vendo. Se ninguém chega até a sua oferta, não tem mágica, a venda não vai acontecer. Tráfego pago é o que muda esse jogo, é fazer sua marca aparecer para quem está pronto para comprar. Quer parar de depender da sorte e do orgânico para poder vender de verdade? Eu tenho uma proposta para você. Eu cuido do seu tráfego enquanto você cuida do sucesso. Topa?
vamos dar sequência nessa história. Então, como ela estava contando, né? Uma cliente que tinha alongamento na unha perguntou por que você não fazia, né? É. E aí? Ela falou, Márcia, faz um curso que eu faço a minha manutenção com você. E aí começou mais uma história, né? Eu falei uma história dentro da outra. Porque eu não tinha condições, eu não tinha dinheiro para fazer outro curso. Eu tinha acabado de entrar, fazia 3 meses que eu estava fazendo unha, Pouquinho tempo. muito pouco. E eu não tinha dinheiro para investir num curso, muito menos em material. Mas já nasceu aquele desejo, nossa, precisa Não, eu aprender. falei, peraí, isso aqui eu vou ganhar muito dinheiro com esse negócio aqui. Eu nunca tinha visto, sabe? E aí eu peguei e E era falei, uma novidade, né? Era uma coisa que estava eu começando. falo, eu brinco até com as minhas alunas, né, quando eu faço assim a apresentação, né? Eu falo assim que eu comecei quando tudo era mato. Essa é a melhor época para começar, gente. Eu comecei quando tudo era mato, então eu aproveitei todas as A oportunidades. melhor época, mas também é mais difícil, porque tem que divulgar para as pessoas entenderem, Eu falo né? que é a mais difícil porque lá atrás, quando eu comecei também, não tinha acesso às informações que a gente consegue ter hoje. Então é muito mais Então, difícil. E Hoje, muito mais caro para aprender, porque era algo muito novo. sim, exatamente. E aí não tinha o dinheiro para poder investir, né, nesse outro curso. Porém, aonde que eu olhei? Maridão. No meu marido. Falei assim, não, peraí, né? Amor. Falei, amor, Eu fazia a vozinha mãe. fui ali, sabe? Eu fui, mas ó, foram mais 3 meses depois disso, até ele me emprestar o dinheiro. Me ia emprestar, porque eu não tava pedindo pra ele me dar, não. Eu queria que ele me emprestasse o dinheiro para eu pagar o curso. E aí eu procurei profissionais em Franca para poder fazer o meu curso. E na época só tinham 3 profissionais. Nossa, que faziam um bem alongamento, nisso. que faziam, assim, mais conhecidas, né? Que eu consegui, e também que ensinavam. E aí foram mais 3 meses na luta para ele me emprestar, né? Era R$550 o curso, até que, depois de muito insistir, ele me emprestou. Me emprestou, fiz o curso. Minha mãe comprou os materiais para mim. Mãe. Minha mãe Que foi, mãe. comprou os materiais para mim, parcelou no cartão dela. Na época nem cartão de crédito eu não tinha. E aí ela me emprestou, parcelou, fui pagando, claro, tudo bonitinho. Mas aí, o mais interessante, eu falo assim, que essa cliente que falou sobre fazer um curso, eu não sei, sabe? Eu vejo ela como um anjo de Deus na minha vida. Porque essa moça, ela nunca mais apareceu. Mas nunca mais apareceu depois que você fez o curso ou antes? Depois que eu fiz o curso, ela simplesmente não voltou mais no salão. Ela não voltou mais no salão, ela não tinha, o negócio dela fechou, eu não sei para onde ela foi, o que ela faz, eu não sei nem se ela existe ainda hoje em dia, né? Eu falo assim, porque eu falei, gente, foi um anjo, ela foi lá, me incentivou, mostrar o caminho. ela foi para me mostrar, faz isso, porque... Que bom que você enxergou assim, né? eu enxerguei dessa forma, sabe? Porque eu achei muito interessante uma pessoa aparecer na sua vida, te incentivar a fazer algo, né? me mostrar algo que eu não sabia que existia e que era super possível gerar renda através daquilo, né? E, nossa, eu fiquei assim, eu acho que foi um anjo mesmo na minha vida. Foi alguém usada por Deus. Gente. E aí eu consegui fazer esse curso, eu fiz em novembro de 2016, né? E comecei a atender. Minha primeira modelo foi a minha tia, né, do salão. Fui fazendo nos parentes, quem tinha para me fazer alongamento eu fazia. Ficava bom? Não ficava. Ficava uma tragédia. Pé de pato, sabe pé de pato? Sei. Era daquele jeitinho mesmo. Ela falou, ai, tá lindo. Aí eu olhava e falava, nossa, tá maravilhoso. Mas para aquela época até que eu trabalhava bem. E aí eu fui assim, trabalhando, me desenvolvendo, aos poucos eu fui começando a captar clientes. Já existia o Facebook, então eu já postava lá nas feiras do rolo, né? Alongamento de unhas para divulgar. Essa era a fase difícil de quem não conhecia o tráfego pago, gente. Porque eu ficava só lá, a feira do rolo, compartilhando em grupo o dia inteiro. Hoje tem. Era o tráfego orgânico. Era sofrido. Sofrido, viu? Postava todo santo dia lá. Eu tenho postagem no Facebook de vez em quando, eu tenho postagem lá até hoje. Sério? Daquela época ainda. Nossa. E aí eu postava muito no Facebook, através da Feira do Rolo, eu consegui muita cliente, viu? Olha que bom. Consegui muita cliente ali. Assim, fui me desenvolvendo, deu muitos problemas, eu tive muito problema com quebra, com descolamento, unhas de clientes deram fungos, aí eu olhava, fungo, porque pode acontecer, né? E aí eu olhava e falei, gente do céu, isso aqui não é pra mim, não. Eu te perguntar, não dá vontade de desistir? Falando, não, eu quis parar, um eu quis parar 300.000 vezes já. Mas naquela época, dentro desse período de um ano, assim, tentando, eu quis desistir, porque dava muito problema. E aí, é o que a gente conversou, né?
Hoje em dia tem acesso fácil a conhecimento, naquela época eu não tinha. Então, o que eu fui fazer? Eu tentei achar conhecimento onde eu tinha, que era no YouTube e, às vezes, no Facebook, procurava profissionais referência daquela época. Alguns conteúdos que eu achei me ajudaram muito a evoluir. Na época, eu fiz o curso de fibra de vidro, né, alongamento na fibra de vidro. Hoje em dia, a gente tem inúmeras técnicas, mas foi através do alongamento em gel na fibra de vidro que eu me desenvolvi. Com 1 ano que eu fiz o primeiro curso, eu fui para São Paulo, fiz o meu segundo curso presencial. Porém, dentro desse período, eu só fiquei pegando conteúdos da internet mesmo, que eu podia ter de acesso ali. Mas já foi dando certo, você já tinha dinheiro para pagar. Porque daí eu ia atendendo, né, fazia as promoções. Já era mais caro. Postava na Feira do Rolo, conseguia uma cliente aqui, outra ali. As clientes do salão via, me indicava, né, fazia. Pagar o marido rapidinho. Paguei, menina, eu paguei, graças a Deus. Não fiquei devendo, paguei ele. Paguei os produtos que a minha mãe comprou pra mim, deu tudo certo, graças a Deus. Quis desistir? Quis, mas eu continuei. Porque não é fácil também, né? Não é fácil. Nada vem fácil, gente. Todo trabalho dá trabalho, e é isso. Exatamente, não é fácil. E aí eu consegui, né, me desenvolvi. Conheci um profissional muito bom e ele ia ministrar um curso em São Paulo. E dentro desses grupos, né, que a gente tinha no Facebook, um grupo nacional, eu conheci uma profissional daqui de Franca. Olha que legal. E aí a gente começou a conversar, se conheceu, e ela falou que queria fazer esse curso. Eu falei, eu quero também. Posso ir com você? Olha que legal. A gente conversando pelo Facebook, né, eu falei assim, posso ir com você, né, a gente pode ir junto. Ela tem familiares em São Paulo, então ela iria dormir na casa dos parentes dela. Mas você já ofereceu para dormir na casa? Logicamente, né, bem? Gente, olha. Aonde que eu fui conhecer a moça, pessoalmente? Dentro do ônibus, indo para São Paulo. Meu Deus! Eu não conhecia ela pessoalmente. Nossa, essa moça também foi outro anjo, hein? A minha mãe... Levar uma desconhecida para casa de um parente, nossa. É uma pessoa que você só conhece. Parece coisa de doido, né? Hoje a gente vê as pessoas se conhecendo pela internet. É bem coisa de parente mesmo, né? Chegar na casa. Hoje a gente vê as pessoas se conhecendo pela internet, a gente fica meio assustado, mas se eu parar pra pensar, eu fiz a mesma coisa. Ué. Eu conheci uma pessoa pelo Facebook. Vamos tomar um suco. Não, nem convidei pra tomar um café lá em casa, não. Então. Eu já fui direto entrando no ônibus, indo pra São Paulo pra gente fazer o curso. E aí eu fiz esse curso, mas depois desse curso que foi, sabe, o start. Porque assim, antes de ir pra esse curso, aliás, eu já comecei com o desejo de ensinar, mas eu esperei ir para o curso para realmente me desenvolver mais nessa parte. Porque o que aconteceu nesse período? Eu comecei a me desenvolver, meu trabalho começou a melhorar, para aquela época, óbvio, né? Começou a melhorar. E também, né? Um processo. Sim, e aí as pessoas vinham até mim, não só para poder fazer as suas unhas, elas queriam aprender comigo como fazer essas unhas. Que legal. Eu falei, mas gente, será que eu tenho capacidade de ensinar isso daqui? Eu parava e pensava, não vou ensinar isso não, isso aqui dá muito trabalho. Mas foi onde começou a gerar esse desejo, né? Eu falei assim, opa, isso aqui é uma outra oportunidade, né? Não só de trabalhar em mesa fazendo unhas, mas também de gerar outra renda ensinando e ajudando pessoas. Sempre com um alerta ligado para ver as oportunidades chegando, olha que legal. Sempre assim. E aí eu fiz esse curso, me especializei mais um pouquinho e comecei a ministrar curso. Curso baratinho na época, né? Era um curso bem acessível, apostila fininha, com o conhecimento que eu tinha. Sabe aquela coisa de não espere você estar pronta, não espere o momento certo? Eu simplesmente peguei o que eu tinha, o conhecimento que eu tinha com aquilo ali que eu fazia e passei. Porque o que eu sabia podia mudar a vida de alguém que não sabia nada. E aí eu tiro o chapéu pra você, porque tem muita gente que não começa porque não tá pronta. Muita gente. Eu mesma já fiz isso, viu? De ter ali um curso super bacana e falar assim, não, mas eu preciso aprimorar porque falta alguma coisa. E nessa coisa de falta alguma coisa, o tempo vai passando, de repente já não fazia nem mais sentido tudo aquilo e todo o meu conhecimento ficou guardado. Entendeu? Eu fiz e muito é difícil isso. Acreditar que se eu tô pronta, eu vou fazer com o que eu tenho. Não, se a gente for ficar esperando o momento certo, a gente não consegue. Eu falo que é igual ter filho. Não tem momento certo. Fala assim, eu vou esperar o momento certo para ter. Não chega. Tem que deixar fluir. Pronto, só vai. Só vai, minha filha, senão você não vai ter, não. Não vai.
E aí foi onde eu comecei, né? Eu comecei com o que eu tinha, do jeito que eu sabia, como eu podia. E aí, igual hoje em dia, as pessoas falam, ai, você tem curso de instrutora? Não, eu não tenho curso de instrutora, eu não tenho O que seria formação uma de instrutora. instrutora? Por exemplo, uma professora, ela faz uma faculdade para ensinar o que ela Ah, ensina. tá. Eu não fiz um curso específico de instrutoras para ensinar o que eu ensino. Mas você tem Eu base para tenho fazer isso base de através de... conhecimento teórico e prático para ensinar. A gente aprende na vida, até na faculdade, né? Você Eu sai de lá com a teoria, mas na hora que aprende mesmo, é na A hora que você parte vai... prática é outra coisa. Então, assim, eu me desenvolvi como instrutora com as minhas alunas na minha mesa. E elas iam chegando, então assim, o meu curso foi todo reformulado com o passar do tempo, a cada aluna que sentava na minha mesa, eu modificava a minha apostila, eu via uma forma diferente de ensinar, porque cada pessoa consegue compreender de uma forma, tem pessoas que são muito visuais, tem pessoas que você precisa falar diversas vezes a mesma coisa para ela conseguir compreender e tá tudo bem, né? Cada pessoa é de uma forma. Então, com o passar do tempo, eu fui moldando o meu curso. Então, através das unhas, eu vi a oportunidade não só de atender em mesa, como de ensinar também, né? E vocês estão vendo por que eu falei que uma porta fechada, às vezes, é uma porta muito maior abrindo, né? Assim, a gente tem que, às vezes, estar um pouco mais sensível, ou então, pelo menos, mais alerta para conseguir entender, né? O que eu falo, Perceber o os que o sinais que universo Deus está tá mandando. querendo te mandar ali. Sim. Porque se você estiver muito fechada, você não consegue entender. E saber ser grato, que eu percebi que você é quando você disse que aquela moça foi um anjo na sua vida. Sim, Que você sim. poderia falar assim, nossa, falou, fiz o curso por causa dela e sumiu daqui. Nunca Não, você fez falou, a unha nossa, comigo. foi um anjo que apareceu na minha vida. Isso é gratidão. E quando a gente é grato, a gente está aberto para perceber e para enxergar as coisas. Sim. Agora, se a gente ficar só reclamando, a gente só vai atrair problema. Fala uma frase que reclamar é clamar duas vezes. É pedir mais daquilo que você não quer. Verdade. Então, quando você reclama, você fica trazendo mais coisa ruim. Quando você exerce a gratidão, você vai perceber tudo, que é o que você sempre faz na sua vida, né? É verdade, assim, eu tento ser muito grata, sabe, por tudo mesmo. Claro, eu sou um ser humano, eu também reclamo, tenho os meus momentos. Mas a gente pode escolher fazer isso menos, né? Mas assim, eu tenho tentado ser grata, ver as oportunidades e viver um dia de cada vez, né? Porque a vida da gente vai evoluindo aos poucos mesmo. A minha história é diferente da de outra pessoa, que vai ser diferente de outra, mesmo sendo na mesma área. Com certeza. E, igual eu estava te falando, o meu curso foi se moldando aos pouquinhos, né? Então, eu fui melhorando a cada aluna que sentava na minha mesa. E na época de 2017, 2018, foi onde eu comecei a sentir uma outra necessidade, que era a do acesso aos produtos. Porque quando eu comecei, eu pagava em torno de R$ 150 em um potinho de gel para fazer alongamento. Era muito caro. Eu ia te perguntar, porque eu não tenho noção, era caro. Era muito caro. Às vezes eu pagava 200, eu não conseguia comprar aqui, eu comprava através na internet. Então, além de eu pagar caro, eu pagava frete. E para somar no custo total de tudo depois, ia encarecendo ainda mais. Ia encarecendo ainda mais. Então, o acesso a conhecimento já não tinha muito, a produtos, muito menos. Tinha muito produto ruim no mercado, mas eu sempre com a visão mais à frente. Eu nunca trabalhei com produto ruim na minha mesa, nem quando eu comecei, Fabiola. Até porque você já passou uns perrengues. Passei com perrengue isso, né? com produto bom, já pensou Imagina com produto ruim? Cair a unha da pessoa. Tava lascado, tinha até levado um processo nas costas. Falei assim, não. Aí eu sempre trabalhei com produto bom, fazia questão de trabalhar com coisa boa. Então não importava que eu pagava. Era caro? Era. Pagava R$ 150, 200, não importa. Pagava. Graças a Deus, estava dando certo, estava tendo cliente, estava tendo aluna. Então, assim, tinha duas marcas na época que eram mais famosas, né, de qualidade, e aí eu escolhi uma delas para trabalhar. Comecei a ministrar os cursos, e aí eu falei, gente, mas eu preciso indicar esses produtos para as alunas também. Sim. Porque elas também estão com dificuldade de acesso. Na época tinha uma loja aqui, em Franca, né, essa loja ainda existe também, mas não tinha tudo aquilo que eu gostaria que tivesse, sabe? Porque eu sempre fui assim... eu acho que eu falo que eu sou muito além. Isso é bom. Eu sempre fico vendo coisas diferentes para fazer, para oferecer. E aí eu comecei a comprar mais produtos na internet, a seguir outros profissionais, outras lojas de outros lugares.
E aí foi onde eu falei assim, eu falei pro meu marido, eu falei, amor, o que você acha de vender esses produtos? Mais um, né? Opa! Mas eu acho que ele nem teve dúvida, que falou, ó, tudo que essa mulher vai fazer tá dando certo, eu acho que vou abraçar a ideia. Ou ele ficou assim, chega. Ah, eu acho que no fundo ele tinha medo, mas ele acreditava, Foi com medo. E foi com medo também, mas foi. E Porque era caro também pra montar. não, o problema é que o produto você... já era caro. Só que o problema é que a gente não tinha fornecedor. Porque assim, ninguém te conta onde compra. É. E para você achar fornecedor? Saber da onde que vinha aquele negócio? Que dificuldade. Ah, Foi minha uma filha, pesquisa foi. assim, ó. Mas aí eu entrei na internet, fui na rede social, e aí toda oportunidade que eu vi, eu clicava na fotinha para ver se tinha uma marcação ali. Eu ia atrás, sabe, para poder conseguir o fornecedor. Aí a gente descobriu um atacadista, aliás, né? Comprei uma caixa, a gente comprou R$1.000 a caixa, fechadinha, variedades de produtinhos, assim, sabe? Então, tinha óleo de cutícula, tinha glitter, não tinha produtos de alongamento ainda, mas eu comecei com coisas miúdas, eu falo, né? Com decorações, com o básico. E aí, eu comprei essa caixa, e através dessa caixa, com esses olhinhos de cutícula, eu comecei a vender para as minhas clientes mesmo. Eu oferecia para elas depois do procedimento. Pra quem ia fazer a unha. A cliente sentava na mesa para fazer a unha, e aí eu já falava, tem um olhinho hidratante de cutícula, você não quer levar, né? Então eu já vendia para minha cliente também, né? E Nisso não você só para minha trabalhava aluna. lá no salão ainda do seu tio? Não, isso aí eu já A gente tinha pulou essa saído. parte da história. Não, isso aí eu já me empolguei e já fui lá para frente. Nisso, Já tinha montado seu já, espaço. nisso eu já tinha saído de lá, já tinha saído do salão do meu tio, já tinha alugado uma sala num salão de beleza que não deu certo. Aí, nesse momento dessa primeira caixa, eu estava na minha primeira sala comercial. Que legal. Ali eu já tinha alugado a minha primeira sala comercial, que foi em 2019. E aí foi a partir daí que a loja Foi até surgiu. recente, né? É recente, não é assim de muitos anos. A loja eu acho que tem 5 anos, vai fazer 5 anos, a loja mesmo. E comecei a vender os produtinhos para as clientes, o que dava para vender para as clientes eu vendia, mas o intuito era as alunas, né, que iam lá para fazer os cursos. E nessa época meu esposo ainda trabalhava CLT e a gente queria se desenvolver mais. 2020, fui trabalhar em casa. Pandemia, É verdade. fui Isso trabalhar aí em casa. Derrubou muita gente, né? Derrubou muita gente. Mas assim, olha, apesar de ter sido um momento muito ruim, né? Eu falo que no meu profissional foi um momento bom. Eu trabalhei na minha casa e eu acho que eu nunca trabalhei tanto como em 2020 para Os 2021. salões fecharam? Porque o salão de rua, porta para rua, fechado, e eu estava dentro da minha casa. Eu não deixei de receber as minhas clientes, com todo cuidado, obviamente. Então, as clientes usavam máscara, eu colocava luva nas clientes para atender, então ficava aparecendo só a pontinha dos dedos, sabe? Mas eu não deixei de trabalhar. Então, foi um ano, assim, bom profissionalmente falando, né? Mas Você conseguiu crescer. mas foi uma época muito ruim, mas para mim profissionalmente foi muito bom que eu consegui me desenvolver. Tanto que nesse ano de 2020, que eu estava trabalhando em casa, meu esposo ainda CLT, eu consegui me desenvolver bem, a lojinha já estava crescendo ali dentro da nossa casa mesmo, num cômodo de casa. A loja começou em casa. Assim, começou dentro da minha sala comercial, naquela primeira sim, caixa. Fechar. Precisou ir, né? A gente foi para casa, comecei a atender em casa e ela começou a crescer dentro de um cômodo da nossa casa, numa prateleira. Márcia, daqui a pouquinho você conta mais pra gente. A gente vai fazer um breve intervalo agora, mas a gente já volta com essa história. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja. Voltamos e vamos dar sequência nessa história. Conta pra gente, Márcia, como é que foi esse processo? Pandemia, trabalhando em casa, com a lojinha em casa.
E aí, quando foi que você falou assim, não, agora é a hora de sair de novo, da gente recomeçar fora daqui? Então, igual a gente estava conversando, foi na pandemia que eu me desenvolvi um pouco mais financeiramente, porque eu não parei de trabalhar. Então, eu consegui guardar um dinheiro bacana, a loja se desenvolvendo dentro de um cômodo da nossa casa. Eu falei para ele, eu já tinha um sonho também, que era ter uma equipe, trabalhar legal. com pessoas, atendendo num salão, né, fazendo os procedimentos. E eu falei, amor, vou montar um espaço, hora. é agora. Isso quando? Isso em 2020 para 2021. Ah, na pandemia É, ainda? na pandemia, aí eu Meu fui Deus. corajosa. Muito. Na pandemia, era 2020 para 2021. Pandemia, falei, amor, vou montar um negócio, vou abrir um espaço, vou pegar 2 meninas para trabalhar comigo, vou treinar, elas vão atender, eu vou atender, a gente vai ter a loja. E aí eu aluguei um ponto comercial, reformei todo o ponto comercial, ficou a coisa mais linda do mundo, era o meu legal. sonho Era de onde? princesa, na estação. É. Eu não lembro o nome da rua agora, mas era perto da escola sede, quase em frente o sede. Era o meu sonho de princesa aquele espaço. Mas a loja mesmo, ela se tornou física ali, né? Junto com os atendimentos. Nesse período, né, a gente não conseguiu inaugurar, eu falo até para ele, a gente nunca consegue inaugurar, né? Não consegui, porque ainda era pandemia, início de 2021, não podia ter aglomeração de pessoas, não podia ter nada, né? Coisa. E aí, a gente só simplesmente abriu e foi começou. trabalhando como dava, porque a gente abria e fechava ainda. Aí a loja começou a se desenvolver, depois disso eu já mudei de ponto, a equipe não deu certo, tá tudo bem. Sério? Não deu muito certo. Eu falo que eu sou lobo solitário, eu acho que eu tenho que trabalhar sozinha mesmo. Para atendimento, eu acho que eu me lido melhor assim, sabe? Eu gosto de tranquilidade, eu e minha cliente, um espaço tranquilo, agradável ali, muita bagunça na cabeça. Gerir Muita pessoas é gente, muito difícil. Eu acho que eu tinha um sonho, mas eu não estava preparada para ele naquele momento. Então, eu guardei ele na caixinha, quem sabe futuramente, uma outra Talvez até mesmo oportunidade. seus próprios alunos, né? Quem Sim. sabe lá na frente. E aí eu deixei esse sonho da equipe ali, né, guardado na caixinha, mas foi essencial para montar o espaço. Foi, porque ali a gente montou o espaço da loja, né? E depois a gente acabou tendo que sair desse ponto comercial, a gente foi para outros lugares. Atualmente nós estamos ali na Avenida Chico Júlio, naquela Avenida da Exposição, né? E o meu espaço é junto com a loja. Graças a Deus, a loja continuou se desenvolvendo muito bem, os meus atendimentos continuaram, né? Assim, eu consegui ter nome através dessa profissão aqui na cidade, muita gente me conhece. Super querida, gente, tá vendo? Muita gente me conhece, quando fala, você faz unha com quem? Fala que a Marcia Bahia. Nossa, ela é muito boa, né? Que chique! Ai, gente, eu adoro quando as pessoas falam isso. É bom. Mas assim, eu gosto muito quando a pessoa fala assim, porque é o meu esforço que tá ali atrás, né, daquele elogio, porque foi com o passar não começou da noite pro dia, né? Não foi da noite pro dia, comecei fazendo um trabalho bem assim, meia boca, né, e aos poucos eu fui me desenvolvendo, fui trazendo mais naturalidade para o meu trabalho. Então, hoje em dia, você olha na unha da minha cliente, você não fala que é um alongamento. Olha, isso é legal. É uma unha natural ali. Se ela não te fala, você não sabe. Acabou a unha de pato. E nunca mais. Pé de pato, pelo amor de Deus. Não existe pé de pato mais na minha mesa. Unhas naturais, com naturalidade, que é o meu foco, né? Que é o foco do meu ensino também. A loja, graças a Deus, se desenvolveu muito bem. Vocês vendem online também? Nós vendemos online, nós temos um site próprio da nossa loja que chama Mabene Nails Store. Vai ficar aqui para vocês o site. Isso. Mabene Nails Stores, o Ma de Márcia e o Beni de Benilson, que é o meu esposo. E ficou legal, hein? Do nada, assim, falei, Mabene, acho que vai ficar legal esse nome, né? Tanto um rapaz foi esses dias lá na loja, ele falou assim, por que Mabene? Eu acho que eu já até sei. Ma de Márcia, B de Beni. Eu não tinha ligado isso. E aí, através do nosso nome, né, a gente criou o nome da nossa loja. A gente vende online, através dos marketplaces também nós estamos lá. Nós vendemos para as nossas alunas, vendemos para todo mundo, para o Brasil inteiro. Legal. Só entrar no nosso site que a gente envia para o Brasil inteiro. Graças a Deus a loja, né, se desenvolveu, mas eu ainda quero mais, sabe? Eu ainda não cheguei no patamar que eu gostaria com a loja.
Sempre crescendo. Eu quero ainda me desenvolver ainda mais com a loja, junto com o meu esposo. Eu quero conseguir contratar pessoas, porque atualmente meu esposo, ele é o faz tudo. Ele faz tudo. Começou Ele é assim, né, gente? ele é o proprietário, ele é o entregador, ele é quem te responde no WhatsApp, ele é o financeiro. Ele é tudo, é igual eu lá com as unhas, né? Mas com a loja eu falo que ainda é mais complicado porque é muita coisa para gerenciar, né? Sim. São miudezas, né? Muitos produtos. Hoje em dia, graças a Deus, a gente também tem muitas marcas no mercado, então os produtos, o acesso ao produto hoje é mais fácil, tem produto mais barato, Facilitou, né? com qualidade. Foi ensinando que eu tive esse estalo do vou vender também, e tudo que eu coloco lá na loja, a gente escolhe para colocar na loja. São produtos que passam por um critério, sabe? Eu não vendo qualquer coisa. Eu vendo coisa boa. Eu quero que as minhas alunas tenham acesso a bons produtos, a bons equipamentos. Até porque isso vai tornar o trabalho delas ainda melhor, né? Sim. E cresce o seu nome também, tanto na loja como profissional ensinando. Eu ministrei um curso esses dias, a minha aluna estava com muita dificuldade para fazer acabamento, e eu falei assim, aí eu peguei no motor dela para tentar ajudar. Era um motor, sabe? Era um motor que estava precisando trocar. Eu falei, você troca de motor, porque isso aqui vai te dificultar. Então, assim, eu sempre fui, Fabiola, aquela pessoa eu procuro facilitar Sim. As coisas. Eu não gosto de dificultar. Tanto que na parte do ensino, tudo que eu posso fazer para facilitar, para que você entenda o que eu estou te falando, eu vou fazer. Para que depois fique mais fácil, o pós-curso também, né? Porque Sim. A pessoa ela vem para o curso presencial, ela faz o curso presencial, mas tem o pós-curso. Então, assim, eu falo que a minha história... Caminhar sozinha é o mais difícil depois, né? Sim, mas aí é onde vem essa parte, eu não deixo a aluna sozinha. Ah, importante isso. Porque o que acontece? Muita gente ministra curso por dinheiro. Eu ensino porque eu gosto. Lógico, o dinheiro é muito bom, ele é muito importante, ele né, como se diz, através dele a gente cresce também, se desenvolve na vida pessoal. Mas eu ensino porque eu gosto de ensinar. O dinheiro é consequência de um bom trabalho, Exato. né? Você sabe o que é mais gratificante para mim? É uma aluna passar na minha mesa, fazer o meu curso e eu ver ela crescer. Eu ver ela atender, eu ver ela começando a ensinar. Você tem ideia do que é isso? Nossa. Uma aluna que passou por você, está ensinando a técnica que você ensinou para ela. É sensacional. Então, assim, ó, eu gero renda e a outra pessoa ela também consegue gerar renda e consegue, sabe? É um ciclo, não acaba, é uma corrente, assim, sabe? Eu falo Sim. Que a profissão nail designer, manicure, é uma profissão muito próspera. E só não se desenvolve hoje quem realmente não quer. Porque conhecimento não falta, acesso a bons produtos não falta. É verdade. Você simplesmente tem que querer. Só. Querer, se esforçar, né? Porque também de nada adianta o conhecimento sem você batalhar. Você correu muito atrás para dar certo, né? Sim, nossa, demais. Nada vem do dia para a noite. A gente senta, né, para contar a história, a gente empolga, vai contando, vai falando, acaba que perde umas partes, mas assim, é isso, sabe? É correr atrás mesmo dos seus objetivos. Que lindo isso, né, gente? Tá vendo? É o que eu sempre digo. Ninguém nasce pronto na vida. Ninguém. Tudo tem um processo, tem uma dedicação por trás de tudo isso. Se você tem um sonho, corre atrás, mas se esforça. Não vai dar 100% certo da noite pro dia, vai ter alguns problemas, mas seu momento chega. Como a gente disse no início, é um passo de cada vez. Sim. E valorizar esses pequenos passos também, as pequenas conquistas. Márcia, nosso tempo tá acabando, você acredita? Passou rápido, hein? Passou rapidinho demais. Falar 55 minutos. Nossa, longo, né? Nossa, boa. Menina, mas parece que eu tô aqui só faz 10 minutos. Não é? É porque o papo tá bom. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem tá assistindo a gente agora? Eu acho que a mensagem é essa, é você não desistir do seu sonho, sabe? Vá em busca do que você deseja. Esteja aberta a novas possibilidades, a novas oportunidades também. Tenha sensibilidade, sabe? De entender, tentar entender se aquele é o momento. Às vezes até você deseja fazer algo, mas talvez não é seu momento, tá tudo bem. Quantas vezes eu quis me desenvolver em outras coisas, mas não era para mim, sabe? Sim. Então, tem entendimento daquilo que você deseja. O mundo das unhas é maravilhoso, se você tem essa vontade, não deixa de perseguir seu sonho. Inclusive eu tô aqui, né, para te ajudar a realizar ele e você seguir nessa carreira, porque ela é maravilhosa. Mas é isso, insista, persista, não desista dos seus sonhos, porque vai valer a pena.
É isso aí, muito obrigada, adorei ouvir sua história. Você é uma pessoa com uma energia muito boa, viu? Obrigada, eu também Obrigada. amei estar aqui com você hoje. Que bom, fico feliz. Bom, pessoal, é isso. E a gente vai ficando por aqui. E até o próximo Senta que lá vem história. Tem muita gente com um produto bom, site bonito, rede social arrumada, mas mesmo assim não vende. Sabe por quê? Porque ninguém está vendo. Se ninguém chega até a sua oferta, não tem mágica, a venda não vai acontecer. Tráfego pago é o que muda esse jogo, é fazer sua marca aparecer para quem está pronto para comprar. Quer parar de depender da sorte e do orgânico para poder vender de verdade? Eu tenho uma proposta para você. Eu cuido do seu tráfego enquanto você cuida do sucesso. Topa?